E aí, povo santo, a paz de Jesus. A Luan aqui para mais um vídeo do nosso canal Equilíbrio Santo. E hoje, de uma maneira diferente, vamos gravar aqui num ambiente mais verdeado, né? Com árvores, com animais, com passarinhos, para poder fazer algo que alguém muito especial me pediu para fazer, que é como se faz uma oração, né? Tem pessoas que têm muita ansiedade, né? Não existe uma oração específica para a ansiedade que vai acabar com ela, não existe. Mas o que existe é que a oração pode nos ajudar a controlar a ansiedade. Qualquer oração. Se você quiser que eu faça uma oração específica aqui, que eu pesquise e faça com vocês uma oração específica aqui, é só depois deixar aqui nos comentários para a gente ir trabalhando essa questão, né, da ansiedade. E também é importante a gente começar a orar. E como se começa a orar? Primeiro você vai ter que escolher um tempo de qualidade. No mínimo aí, pelo menos uns 15 minutos para você conseguir ter um diálogo com o Senhor, né? Essa conversa tete a tete com Ele na intimidade. Então, primeiro passo para a gente começar a oração, a gente tem que primeiramente se concentrar, se colocar na presença de Deus. Pode ser que quando você está ansioso, né, você não consegue parar. E uma técnica que eu quero te dar uma dica aqui para você agora é a técnica da respiração. Então você vai inspirar e respirar bem lentamente, né, concentrando-se somente na respiração, tá? Para você conseguir mesmo se acalmar, né, tentar ali colocar o seu pensamento em Deus. Vamos fazer isso agora? Vamos lá então. Primeiramente, vamos lá. Inspira. Inspira. Respira. Inspira. Coloca a mão aqui, ó, no seu pescoço, que você consegue escutar os seus batimentos cardíacos, ó. Inspira. Expira. Isso. Segura um pouco. Mais uma vez, bem lentamente. Inspira. Feche os olhos se você assim desejar. Expira. E começa a meditar, a refletir, a contemplar a grandeza e a potência de Deus. Deus, nosso Deus Criador, Ele é um Deus que nos dá, né, a vida, que nos dá o ar, que nos dá tudo que nós precisamos. Então, com os olhos fechados, que você possa, na inspiração, pensar na infinitude de Deus, um Deus infinito. Inspira. E pensa nesse Deus que é um Deus infinito. Segura um pouco o ar. Solta o ar. Segura. Que agora possa vir à sua mente que esse Deus é um Deus infinito e sua misericórdia é uma misericórdia infinita e que nos invade, que nos toca abundantemente. Essa misericórdia nos toca. Então nós temos que pensar nesse amor de Deus que é infinito, que nos atinge. É agora mesmo adentrar, a se colocar na presença de Deus, invocar o seu santo nome, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então agora feche os seus olhos, se você puder, se você conseguir nesse momento, fechar os seus olhos, se colocar na presença de Deus, pedindo para que Ele possa mesmo tocar o seu coração, tocar a sua vida, a sua alma e todo o seu ser. Permita com que Deus agora possa mesmo iluminar a sua mente, se colocando na presença de Deus, e sinta mesmo como se fosse uma pequena areia que é colocada num imenso mar infinito. Pensa numa pequena areia e compara com ela o tamanho de todo o universo, o planeta Terra. Nós somos pequenos, assim nós somos nós, diante da imensidão do amor de Deus. Nesse momento você possa mesmo colocar para fora, para Deus, aquilo que Ele é. E uma das formas de oração é o louvor, onde nós dizemos aquilo que Deus é por essência. Deus é Pai, é Criador. Ele criou cada ser
cada coisa que está aqui neste mundo foi criado por Deus. Cada criatura, cada pessoa, cada sorriso, cada árvore, cada detalhezinho foi colocado pelo nosso Senhor e nosso Deus. Então esse Deus, ele tem que ser louvado. Nós te louvamos, Deus, porque tu criastes o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis. E neste momento, Senhor, nós queremos te louvar com todo o nosso ser, com tudo que nós temos e somos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por este som. Obrigado, Senhor, por nós podermos respirar. Obrigado, Senhor, por aquilo que nós somos. Nesse momento, essa oração é uma oração de gratidão. Se você quiser que eu fale sobre as orações mais aprofundadamente, né? Deixa aqui nos comentários, comenta aqui, fale mais sobre os tipos de oração. Então, quando nós agradecemos a Deus por aquilo que nós somos, por aquilo que Ele nos fez, Deus nos deu a salvação, Deus nos deu o dom da vida, o dom de poder ter saúde, o dom de poder caminhar, o dom de poder respirar. Então, agradeça a Deus por aquilo que você tem agora, pela sua família, por aquilo que você, seu trabalho, seu emprego, os seus estudos. Louve ao Senhor mesmo por tudo isso que Ele te dá, pois essa é a oração que nós temos que fazer durante todos os dias. Louve agora a Ele pelas provações também. Agradeça a Ele, né? Nós temos que também ter essa postura diante das provações, com que Deus possa mesmo nos colocar num momento, né, numa mentalidade de gratidão, de louvor a Ele, porque é no louvor que o inimigo cai por terra, que as coisas acontecem mesmo diante da prisão, assim como Paulo estava na prisão e Silas estava na prisão. Eles louvaram ao Senhor diante das provações. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor Jesus. Vai louvando a Deus agora com o seu coração, com sua alma, com essa fé mesmo convicta de se colocar na presença do Criador. Ele é o nosso Senhor, Ele está com você, Ele te envolve agora com o amor dEle sobre a sua vida. Então, a oração nada mais é do que uma conversa com Deus, do que um diálogo sincero com o Senhor. Ele quer se encontrar com você nesse momento, que você possa mesmo desligar os aparelhos, os celulares e permitir com que Deus possa estar junto de você nesse instante. Deus quer falar com você, então feche seus olhos. E nesse momento nós podemos fazer uma oração de entrega, onde nós entregamos o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente toda para Deus. Vai agora mesmo entregando o seu coração. Vai entregando as suas preocupações, o que tem te preocupado, o que tem te feito ficar ansioso, ansiosa. Agora que você possa apresentar, como diz a palavra, as nossas súplicas e orações a Deus. Então rasgue o seu coração, entregue para Ele tudo aquilo que se passa dentro de você. Entregue para Ele. Que nesse silêncio agora você possa se entregar agora tudo que você tem e é para o Senhor. Entregue. Vai entregando para Ele a sua vida. Vai entregando para Ele os seus pensamentos, a sua vontade, o seu dia. Entregue para Ele a sua semana. Entregue para Ele as pessoas com que você ama, as pessoas que também que você não tem tanto amor assim. Entregue para o Senhor. Fala assim: Senhor, a minha vida está em Tuas mãos, o meu caminho está em Tuas mãos, o meu ser, Senhor Jesus, está em Tuas mãos. Eu quero me entregar a Você, eu quero mesmo fazer com que minha vida seja completamente consagrada a Ti, Deus. Por isso, Deus, vem nesse momento tocar o nosso coração e peça mesmo com as mãos assim, ó, as mãos estendidas para Ele, para que Ele possa tocar o seu coração. Se você mesmo sentir vontade, toca no seu coração, para que o Senhor possa tocar o seu coração, para que o Senhor possa tocar a sua mente, o seu olhar. Vai mesmo criando uma dinâmica de oração. E aqui, gente, não tem uma receita pronta, específica, não. Cada pessoa, na oração pessoal, né, ela vai se sentir impelida a fazer algo, a orar de uma certa forma. Então, vai permitindo mesmo com que o Espírito Santo te conduza a sua oração nesse momento, conduza todo o seu ser.
deixa Ele conduzir mesmo cada partícula, cada segundo seu, mas que seja um segundo de entrega para Deus. Entregue-se para Ele agora. Vai abrindo o seu coração nesse momento, vai abrindo a sua vida para Ele. Quem aqui faz parte da Renovação Carismática Católica, né? Nesse momento nós fazemos um ciclo carismático, né? Então nós começamos a repetir todo o processo de louvor, de entrega. Às vezes o Senhor nos convida a pedir perdão pelos nossos pecados, então uma oração de perdão, pedindo perdão mesmo pelos nossos pecados, pelas vezes que nós não queremos agradar a Deus, que nós não ouvimos a sua palavra. Perdão, Senhor, pelos nossos pensamentos, pelos pensamentos que não vêm de Ti, pelas ações que não vieram de Ti, né? Depois o Senhor pode te levar a fazer um momento de renúncia, a renunciar mesmo a todo o mal das nossas vidas. Então, a cada tipo de oração você vai fazendo mesmo, vai abrindo seu coração para Ele. E aí, para quem é carismático, pode fazer sua oração em línguas, orar. Eu gosto de orar em línguas também um certo tempo, né? Não vou fazer aqui agora, né, por conta do tempo do nosso vídeo, mas se você quiser que eu aprofunde um pouquinho mais nesse tipo de oração, não é uma oração que você fica em transe, é uma oração que você fica completamente consciente. A palavra de Deus é embasada na palavra de Deus e no testemunho de milhões de pessoas que vivem essa espiritualidade, que vivenciaram essa espiritualidade. Então que você possa mesmo deixar Deus falar ao seu coração. E chega um momento na oração onde você silencia, onde você escuta a voz de Deus. Se você tiver a Bíblia também, é o momento também de você pegar a palavra de Deus. Mas este vídeo específico é sobre a oração pessoal. Como que a oração pessoal pode ajudar na sua ansiedade. Então, como eu falei, não existe uma palavra mágica para acabar com a sua ansiedade, mas só o fato de você orar já vai te ajudar muito mesmo. Então que esse vídeo possa ser mesmo uma inspiração para você, né? Se colocar aí na presença de Deus, né? Deixa um tempo. Então o que é o certo? O certo é você olhar esse vídeo algumas vezes, né? Até você conseguir pegar mais ou menos um pouquinho a dinâmica de como se faz uma oração pessoal. E aí você, no seu tempo, longe do celular, procure um local apropriado, um tempo apropriado para você fechar os seus olhos, se colocar na presença de Deus, né, e clamar sua presença. Eu também gosto de pedir o Espírito Santo. Então o que eu vou fazer agora? Fala, vem Espírito Santo neste dia, vai clamando você aí, vem Espírito Santo iluminar a nossa mente, vem Espírito Santo nos capacitar, nos fortificar para esse dia, para enfrentar as batalhas. Dai-nos, Senhor Espírito Santo, discernimento, luz, sabedoria. Então Deus vai nos moldando conforme a vontade dEle. Deixa com que Deus mude o seu coração agora. Feche seus olhos e que esse silêncio do Espírito Santo que possa ser inundado o seu coração nesse momento. Espere o Senhor falar. Silencie. Escute a voz de Deus nesse instante. Deus quer falar com você. Deus quer se revelar. Ele quer se revelar diante de você neste momento agora. Escute a voz de Deus. Deus te chama a ter intimidade com Ele. Nunca perca essa sede de oração. É claro que tem dias que a gente não vai ter vontade de orar, de rezar. Então na oração pessoal, aqui eu estou separando bem a oração pessoal. E depois eu posso falar de outras formas de oração. Mas a oração pessoal você tem que ter um tempo. Porque é onde você ali se doa e se dirige a Deus, e Deus faz o mesmo com você. Então é um exercício que você se abre para a ação de Deus, e Deus conversa com você, e Deus quer falar com você na intimidade. Escuta o Senhor falando com você. A paz que vem dele quer ser lançada até você. A coragem que vem dele quer ser lançada até você. E isso
se traz com a convivência, com a experiência no Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, permita que essa oração possa te aproximar cada vez mais de Deus, cada vez mais do Senhor. Entregue-se inteiramente a Ele. Deixe Ele falar ao seu coração. Peça ao Espírito Santo. Coloque-se agora diante do Senhor. Feche seus olhos. Escute no silêncio Deus falar com você. E Deus tem falado aqui, tem sentido a sua falta. Que Ele quer se encontrar com você, que Ele quer ouvir a sua voz, que Ele quer te ensinar os seus caminhos. Deixe o Senhor falar aos seus ouvidos. Não perca mesmo os momentos de oração. Jesus ele se colocava a sós, ele ia ao monte, se colocava a sós para falar com o Pai. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Senhor, ao coração dessa pessoa que está vendo esse vídeo agora. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu toque. E permaneça conosco, Senhor, durante este dia, durante este tempo, na nossa oração pessoal. Permaneça conosco, Senhor, nós queremos estar na Sua presença. Nós não queremos, Senhor, perder o pensamento em Ti. Como vai dizer a palavra, a música do Padre Zezinho, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Então, ao todo tempo, pensando nesse amor que é o combustível para a gente conseguir continuar nesse mundo agitado, nesse mundo que cobra muito da gente. Você, Deus, não cobra nada, né? Que não nos seja maior do que a nossa cruz, do que aquilo que nós podemos fazer. E ainda mais, quando nós estamos em Deus, nós descansamos e Ele nos pede aquilo que nós podemos dar. E Ele nos dá o seu amor, Ele nos dá a sua vida eterna em troca. E como é bom se colocar na presença de Deus. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado, povo santo, que você possa ter tido um pouquinho do gosto de que é a oração pessoal e como ela pode nos ajudar na ansiedade, né? Esse desabafo ao Senhor. Mas fale para Ele tudo aquilo que está no seu coração. Faça esse exercício. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você fez e o quão bem fez para você, se ajudou nessa ansiedade, nesse às vezes sufoco que nós sentimos. Só a presença de Deus pode nos restabelecer, nos colocar de volta aos trilhos. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas também para viver essa experiência com oração pessoal direta com Deus. E eu vou colocar mais vídeos aqui relacionados à ansiedade, entre outras coisas. Mas eu peço para você se inscrever no nosso canal. Nós temos aqui uma meta de 1000 inscritos. Nós vamos chegar lá, se for da vontade de Deus. E, meus irmãos, até o próximo vídeo. Deus abençoe e até mais, povo santo. Tchau!